Ei, gente, boa noite. Tudo bem com todo mundo? Nós estamos aqui hoje na nossa live com um convidado e hoje com a convidada Tabata Contre para poder falar a respeito de teatro. E antes de chamar a Tabata já entrou. Antes de chamar a Tabata, eu quero passar um videozinho para vocês mostrando a nossa convidada. Tá bom, Tabata? Só um pouquinho que eu quero mostrar um trechinho da novela Viver a Vida, em que você fez uma participação especial, antes da gente começar. Tudo bem? Em cima. Tô atrapalhando seu sossego? Não. Acabei de vir da praia. Tava olhando o mar. Eu gosto de olhar o mar quando tá sol, quando não tá. Até quando tá chovendo. Estamos aqui diretamente da praia de Porto. Então, eu queria mostrar um trechinho da Tabata, já fazendo uma atuação numa novela, né? E agora eu vou chamar então a Tabata para conversar com a gente. Ei, Roberta, ei, Luana, ei, Milene. Tu, Tabata. Oiê! Tudo bem, Tabata? Tudo, adorei! Nossa, que legal ver! É bom, né? Rever e é bom para o pessoal lembrar também. Faz 10 anos isso, menina. O tempo, ó, voa! Uau, a gente nem percebe, né, Tabata, que passou tanto tempo. Nossa, mãe. 10 anos, cara, acredita? Acredito, acredito. O Renato Tá, tá aí, ó. Renato, tá, olha só, um tanto de gente aqui com a gente. Tabata, seja muito bem-vinda. É uma alegria ter você aqui com a gente. Você sabe que você é uma pessoa de quem eu gosto muito, de coração. Uma oba! pessoa muito generosa, né? Você tem assim muitas qualidades, muitas competências, mas assim uma das grandes qualidades que eu acho que você tem é a sua generosidade, seu coração desse tamanho. Nossa, Laura, que honra! Obrigada, viu? Eu tô feliz de estar aqui com você, porque eu adoro cadeira voadora, adoro o trabalho que você faz. Acho Que que é bom, demais e necessário. que bom, Tabata, fico super feliz. Fora que a gente ouve seu sotaque mineiro, que é gostoso demais. Ô, gente, a internet possibilita essas coisas gostosas da gente ter contato com gente do Brasil inteiro, né, Tabata? Que delícia isso, E gente. do mundo, né? Eu acho E que do isso mundo. para todo mundo, mas especificamente para as pessoas com deficiência, é uma ferramenta de interação, é uma ferramenta social, né? Acho que isso nos aproxima, todo mundo, aproxima todo mundo. Pessoas com, sem deficiência, mas com É. deficiência que muitas vezes tem poucas possibilidades aí de sair, de interagir, enfim. Não é? Ó, eu quero apresentar a gente aqui para o pessoal, porque parece que tem gente que também não me conhece. Gente, eu tenho um blog que se chama Cadeira Voadora e eu sou cadeirante. A Tabata também é cadeirante. A Tabata é multitalentosa, já falei para vocês que a Tabata é consultora de inclusão há anos, muito É, antes de virar moda ser consultora de é. inclusão, né, Tabata? Ou É, nossa, quantos anos que tem que você trabalha com consultoria de inclusão, Tabata? desde final de 2006, que eu trabalhei no Instituto Paradigma, e aí Uhum. em 2008 já com Talento Incluir. Já É faz muito tempo. tempo, né?
É uma experiência muito grande. E, Tabata, quando que você começou a trabalhar com teatro, que é o nosso assunto hoje? Então, eu acho que eu comecei a fazer teatro e logo depois eu comecei a trabalhar com teatro. Assim, eu comecei a fazer teatro em 2003, lá na Oficina dos Menestréis, aqui em São Uhum. Paulo, e com Carol da Talento Incluir. Porque assim, Ah, o Deto Montenegro, que é diretor da Oficina dos Menestréis, é irmão do Oswaldo Montenegro, para quem não sabe. hum, E a família da Carol era amiga da família do Oswaldo. Então, a gente se acidentou muito perto, assim. A gente tem 9 meses de diferença de acidente. Vai fazer hum. 20 anos que eu me acidentei. E eu fui me reabilitar na Rede Sara, fui no Hospital Sara de Brasília. E Carol também. Eu, na minha segunda internação lá, a família do Oswaldo, Dona Elvira, que é a mãe do Deto do Oswaldo, ia visitar a Carol. Aí levava, assim, um creminho hidratante para Carol, um creminho hidratante para mim. Eu tava na cama Que do graça, lado. que A gente, gracinha. a gente ficou amigas, muito conectadas, assim. E o Deto, que é o diretor da oficina, uma vez no Rio, encontrou a Carol num carnaval. E aí teve um estalo, disse assim: quero fazer trabalho com cadeirantes. Nunca trabalhei com cadeirante no palco, mas aí ele já viajou, já imaginou as rodas da cadeira no palco, ele viaja assim. E aí a gente se reuniu em São Paulo, lá no shopping Ibirapuera, a gente foi almoçar e a gente falou assim: vamos fazer uma turma de cadeirantes, será que vocês conseguem uns cadeirantes afim, assim, tipo que nem vocês? Carol, ele falou pra Carol: leva uma amiga assim parecida com você, aí fui eu. E aí, a gente fez uma lista de 20 cadeirantes. Ah, Listadinho. A gente ligava, telefone fixo. A gente ligava um por um. E aí, desses 20 que a gente convidou, no dia foram 3. A gente quase desistiu. A gente a falou: gente meu, quase tem um colapso. será que vai dar certo esse negócio? Porque eu e a Carol, a gente foi experimentar a aula na Oficina dos Menestréis. O Deto chamou a gente para ver uma aula. E aí acabou que ele envolveu, a gente participou da aula. E era numa turma regular. Era numa turma que não tinha pessoas com deficiência. E nós duas de cadeirante lá. E a gente acabou fazendo curso com essa turma, estreando uma peça com essa turma que chamava Good Morning São Paulo, lá em 2003 Aham. como alunas, né? E aí, em paralelo, a gente foi formando esse grupo de cadeirantes. Teve gente que a gente entrou na sala de bate-papo da UOL, de variados, pessoas com deficiência, e Que ali a gente interessante. convidou uma galera. Mas Aham. assim, e aí na semana seguinte, eu e a Carol falamos: será que vai ter gente? Não, vamos tentar mais uma semana. Será que vai ter? Será que não vai ter? Aí tinha um menino lá de dread no cabelo, era o Billy. E aí tinha uma japonesinha que dançava já street dance, era a Julie. Ah, E eu aí, lembro dela. pois é. E aí o grupo foi se formando. Aí o Billy era rapper, a Julie já dançava street dance. Aí a gente formou o grupo dos cadeirantes, que começou em 2003, estreou com Noturno, que é uma peça do Oswaldo Montenegro. Uhum. Que foi adaptada para cadeirantes, mas tem algumas cenas que parecem que foi escritas para cadeirantes. Foi aí que, putz, me apaixonei pelo teatro. Fiz uma peça atrás da outra lá nos Menestréis. Aí fui fazer dança na companhia de dança Suzy Bianchi. Fui fazer musical para teatro no Senac. Fui estudar na Escola de Atores do Wolf Maia. E aí o Deto, em 2011, quase 2012, me chamou para ser assistente de direção dele. E aí, enfim, no teatro foi essa minha história, assim. E aí, paralelo a isso, né, eu Ah, ia muito cara de pau, assim, você não. O único teatro para cadeirantes que tinha, assim, era ah, esse grupo da Oficina dos Menestréis, que depois veio a turma dos cegos, e aí virou turma mix.
E aí depois veio os autistas, virou grupo Alt, a galera com síndrome de Down, grupo Up, tudo da oficina dos menestréis. Todo Entendi. ano tem turma de alunos com deficiência lá. Ainda existe a oficina dos menestréis? Existe. Eles Ah, eles estão fazendo aula online agora. Olha que loucura, aula de teatro olha, online. Tabata, é muito importante falar disso, viu? Sim, a Oficina dos Menestréis, ela é um marco na minha vida. Eu sou muito grata. O Deto é o meu diretor, meu professor, meu amigo. Acabei casando com um amigo dele, né? Conheci meu marido no palco, ele tocando, eu atuando. E a Oficina dos Menestréis faz um trabalho muito lindo. O Deto fala assim que, assim como todo mundo vai para a academia malhar seu bíceps, a gente também pode ir para o teatro malhar sua arte, que todo mundo tem Pois é. arte e que pode ser desenvolvida. E o trabalho dos menestréis é para não necessariamente é para artistas, pode ser para uma dona de casa, pode ser para um advogado, pode ser Olha que para um 10. Você professor. começou a tocar num assunto que eu quero desenvolver. Porque o que significa malhar sua arte? Por que que o teatro é tão bom para todo mundo e mais especificamente para as pessoas com deficiência? Antes de você responder, vamos ver quem está aqui. Entrou o Vander, entrou a Thaís, Luísa Goulart, Marco Fioriti, co-criadoras, Jefferson Ferreira, Pri, Cida Vieira, Miriane, a Selminha tá aí, A Renato já Selma é falei. menestrel. Ah, que A Larissa que ideia! está aqui, ó, menestrel também. Fez teatro lá Delícia! com a gente. Os menestréis vieram prestigiar a gente. Então, Vitor como é que é isso de malhar? Zé Maia tá aí também. Zé Maia faz teatro também aqui em Belo Horizonte. Que 10. é Ótimo. um exercício. é, Tem vários formatos, né? Mas lá nos menestréis, a, a ótica é de trabalhar a constelação. Quem brilha é a constelação e não uma estrela. Essa é um trabalho de grupo. Então você aprende a Bacana. trabalhar em grupo. Isso já é um puta aprendizado. Porque se um errou, não é esse um que erra, é o grupo. Então, É por o grupo. exemplo, quando tinham cadeirantes, cegos, pessoas sem deficiência, todo mundo no palco, e um rapaz cego, a gente tinha 8 segundos para sair do palco e para a coxia. Se ficasse lá uma pessoa perdida cega no meio, a culpa não era dele, era do grupo que não pegou ele e levou Bacana. embora, sacou? É um Bacana. trabalho de se perceber, de percepção do outro. Então, a gente trabalha a visão 180 graus. Então, eu tô olhando para você aqui, mas eu tô sabendo o que o cara tá fazendo aqui do meu lado, o que o outro tá fazendo aqui do Sensacional. meu lado. E um trabalho de junto, é um trabalho de você também colocar a sua voz para fora. Hoje eu falo muito alto, e porque a gente tem que alcançar a velhinha surda que tá lá na última fileira, sabe? Isso no meu trabalho me ajuda demais, como palestrante, como treinadora. Quando eu tô com uma galera assim de 40, 50, 60 pessoas passando um exercício, um começa a falar em cima do outro, eu uso a minha voz, coisa que eu aprendi lá no teatro, porque eu lembro de eu no palco falando super baixinho, o diretor assim, fala mais alto, fala mais alto. Então, você treina o seu coletivo e você treina você, a sua voz, a sua expressão corporal. No teatro tem muito exagero, porque você tem que se fazer entender mesmo de longe. E quando eu fui para a TV, isso era um problema, porque eu lembro que eu estava numa cena de restaurante na Band, quando eu fazia Água na Boca, a novela. E aí, era uma cena num restaurante. E eu comecei o diálogo com o cara que eu tinha que falar, falando super alto. O diretor falou assim: Você tá louca? Você acha que você tá onde? Levei Acho uma que cartada. Fiquei pianinho, né? Aí você aprende a colocar sua voz mais baixa. A TV é outra história, assim. Te outra, aumenta uma 7 estética vezes. completamente diferente, né, Tabata? É tudo pequenininho, tudo. Se você levanta a sobrancelha um pouquinho a mais, já fica exagerado na TV. O que pro teatro é muito bom, assim. É uma Uhum. loucura isso. E aí são trabalhos totalmente diferentes, são universos completamente diferentes.
Mas a Pois gente é. trabalha muito a repetição, né? Uhum, Acho que o resultado final é um espetáculo, mas a construção, os uhum, ensaios são deliciosos. É onde a uhum. gente descobre. Oi? Eu tô em casa, tem meu marido, tem meu filho, tem 2 cachorros, tá? Pode deixar, faz Daqui a parte. pouco aparece alguém aqui. E aí eu vim para a cozinha, que era onde estava mais silêncio. Mas é isso, o teatro é uma cachaça. Tem gente que é viciado em pinga e eu sou viciada em teatro. Eu sinto morro de saudade dos ensaios, morro de saudade Agora dos não dá tempo espetáculos. mais, né? Com essa vida cheia de outras demandas. Como É, que você acha que o teatro influenciou o seu trabalho, além dessa questão da impostação de voz e tudo mais? Você acha que tem, de alguma outra forma, o teatro influenciou o seu trabalho? ajuda muito. No improviso, na capacidade de improvisar, quando alguém faz uma pergunta desconcertante para você, quando alguém te deixa numa saia justa, você tem aquele jogo de cintura de dar a volta por Interessante, cima, porque quando você está com o interessante. público no ao vivo, tem cada uma, a gente escuta cada coisa que você nem imagina, né? Então a gente está falando de deficiência. Eu lembrei ontem com Carol, a gente dando uma palestra ali para 50 pessoas e falando que a deficiência, pela Organização Mundial da Saúde, é uma perda permanente de uma funcionalidade do corpo. E aí a pessoa falou assim: ah, então, não funciona. Eu também tenho deficiência. E eu lembro que situação, né? Você falou, olha, pode ser que seja uma deficiência sim, mas não é uma deficiência que se enquadra no decreto 5296, então você não entra para a cota. E aí segue o jogo, entendeu? Entendi. Essa rapidez o teatro te dá, essa rapidez de raciocínio, É sabe? isso que eu acho interessante, porque tem a parte do improviso, mas tem essa parte muito legal de seguir o jogo, né, Tabata? Porque E no teatro tem uma filosofia. hum, No teatro você não erra, você faz diferente. hum, Então, se você muda um texto, se você erra interessante. a coreografia, se você erra. Não errei, fiz diferente. E com convicção, entendeu? De que aquilo Aham. é real. É, isso que eu fico pensando, eu falei muito esses dias, né, quando eu comecei a falar do teatro já para preparar o pessoal para a nossa live, como que o teatro é terapêutico, como ele desenvolve as nossas habilidades. Todo mundo devia fazer teatro, né, Tabata? Todo mundo, assim. Eu fiz vários cursos de teatro, mas o meu amor, a minha paixão é os menestréis, justamente por ser um trabalho onde qualquer pessoa pode fazer. Uma dona de casa pode fazer, um dentista pode fazer, sabe? Uhum. Qualquer um chega lá e tem caldo para tirar, sabe? E a gente descobre talentos. Eu me lembro quando a gente foi estrear o Noturno Cadeirantes, lá em 2003, que um dos meninos do elenco, que é o Sidney, Uhum. que a gente chama carinhosamente de Sidão, ele é um japonês, e ele Ah, dizia assim: ah, isso não é para mim, vou desistir. Nos 45 do segundo tempo, ele queria desistir, queria sair. E aí, tinha uma cena de um restaurante e a gente precisava de um garçom. E na galeria onde era o Teatro Dias Gomes, onde a gente ensaiava, tinha um restaurante no piso inferior que era de um japonês. E o japonês, toda vez oferecia que a gente ia comer lá, ele falava, ovo no? Ovo no? Não tinha nada a ver com o que a gente estava comendo, ele oferecia ovo, sacou? aham. Aí o Sidão falou assim, vou fazer um japonês. E aí, uma tocadinha de cadeira bem curtinha assim, e ovo no? Cara, esse garçom dele foi um sucesso. Que Que bom que ele interessante. não desistiu. A gente achou um Aham, comediante, um cara que trabalha com TI, que no dia a dia no telefone é super sério, fala super baixo, e ele achou um comediante ali que depois ele foi convidado para fazer participação especial nos noturnos, no noturno regular da turma que continua aham. de pessoas que não têm deficiência, sabe? Foi tão bom. Então, Bacana demais. Deixa eu ver aqui os comentários do pessoal.
Que O Renato tinha. lembrou da cena, tá dizendo aí, lembrei da cena. Nossa Senhora, o Renato tem todas, eu fico boba. Toda live ele sabe das coisas. Ó, o Pedro está dizendo que a parte da Tabata está travando. Ô, Pedro, isso é uma coisa que a gente não tem muito o que fazer, por causa do excesso de lives, o excesso do uso da internet. Outro dia, a terça-feira, a minha live foi toda pro brejo, então a gente tem que ter paciência com esse negócio. Não vai É. ter muito jeito, não. Ó, minha E. irmã tá aí, Tuca contra a minha irmã. Ah, é? Oi, Chiquérrima. Tuca! A Denise Martins está falando que adorou esse jogo de cintura. Então, gente, olha, o teatro, essa coisa que a Tabata falou, como que o teatro tem para ensinar para a gente a respeito de do espírito de equipe, né? Que é uma coisa que está tão necessária atualmente no Brasil, meu Deus do céu. Parece que é só uma categoria que vai ter prejuízo e a outra não está nem aí. E os políticos, em vez de prestar atenção na coletividade, não é isso que acontece. A gente está muito necessitado desse espírito de equipe, né? E essa questão do jogo de cintura e do improviso, nossa, eu acho assim. Já está me dando uma vontade de fazer teatro, sabe, Tabata? Depois eu vou ver Arte essa é coisa do teatro. necessária. Quem tá em casa agora tá Então, assistindo filme, tá assistindo séries, tá ouvindo músicas, tá vendo as lives de artistas. A arte faz o nosso coração pulsar, mexe, a música mexe com a água do nosso corpo. Eu até arrepio de falar isso, porque às vezes a gente está numa bad e a gente coloca uma música que a gente gosta e o astral muda na mesma na hora. hora. Na hora. E, assim, é uma coisa interessante da arte é que, às vezes, a gente não reconhece alguma coisa que a gente está sentindo, a gente reprime alguma emoção, tem emoções que são muito mal vistas, É. e a arte ajuda a gente a fazer conexão com aquela emoção. Na arte você tem autorização, entre aspas, para poder sentir raiva, para poder sentir tristeza, né? Para ser E ridículo. No palco você pode ser ridículo e você pode ser ridículo pra caralho e tudo bem. exatamente, foi o que eu falei no videozinho hoje antes da live. Você pode passar vergonha. Às vezes as pessoas falam assim: ah, eu não faço dança porque eu fico com vergonha. Gente, a gente faz para passar vergonha, para se acostumar, para poder aprender que a gente pode viver a vergonha como vive qualquer outra coisa, né, Tabata? É verdade, Laurinha. Aliás, eu adorei as suas chamadas para essa live, viu? Que Amei os filtros, amei. Porque é libertador, tudo isso é libertador, né? Eu fico pensando, Tabata, não sei se você vai concordar comigo, quanto que o teatro pode ser empoderador para a pessoa com deficiência. Sim, sem dúvida. E quem tem deficiência que está nos assistindo, eu sempre faço essa provocação, assim, as pessoas perguntam sobre coisas, tudo que eu vou fazer, as pessoas com deficiência que me seguem perguntam, mas tem pra gente com deficiência? Mas tem pra pessoa com deficiência? E eu falo assim, às vezes não tem, mas não espere ter, vá fazer, porque há teatro para pessoa com deficiência, há pilates para pessoa com deficiência, há dança. Gente, nem sempre tem na sua cidade uma coisa especificamente. Talvez você seja o primeiro, talvez você seja o precursor disso na sua região, no seu bairro, na sua Exato, cidade. exato. É Pois isso é. mesmo. Eu lembro quando eu Não fui fazer. tem, a gente vai fazer ter. Pois é. Quando eu fui fazer Pilates pela primeira vez, a professora disse que sonhou comigo. Eu fui a primeira aluna dela. Depois disso, ela teve um monte de aluno cadeirante. E é assim Então, que começa. uhum, é verdade. O Giancarlo está te perguntando se deficiente pode fazer. Giancarlo, essa live é justamente para poder falar do teatro como possibilidade para pessoa com deficiência. E aí ele está te perguntando, mesmo com dificuldade para falar, eu vou deixar você responder. Olha, é Tiago? É Giancarlo. Giancarlo, tudo bem com você? Eu vou te falar que em 2014 eu fiz assistência de direção de uma peça chamada Mansão de Miss Jane,
com atores cegos e cadeirantes. E lá tinha um rapaz com sequela de paralisia cerebral, o Ricardinho. Quando o Ricardinho entrou, sem falar, falava só balbuciava, com pouquíssimo movimento, eu falei, fudeu, o que que eu vou fazer com esse menino? E aí, a gente ia tentando incluir ele, Uhum, só que como é um trabalho de grupo, o grupo se uhum, ajudou. E aí ele inventou um personagem junto com um menino sem deficiência lá, que é o David, que aliás me ajudava, aí ele era apoio para apoiar, a empurrar os cadeirantes na rampa, a guiar os cegos. E aí ele inventou um personagem que tinha um sininho. E era uma dupla, desculpa. E aí, quando um queria falar, quando era para ele falar sim, ele dava um toque no sininho. Quando era não, ele dava 2 toques no sininho. Isso ficou genial. E eram monstros. A mansão de Miss Jane eram todos monstros. Tinha um lobisomem, tinha a loira do banheiro, enfim. E ele era um era um garçom, o outro era um personagem, não lembro o nome do personagem, mas esse lance do sininho foi genial. Foi o jeito dele se impor no palco e foi o jeito dele atuar. Eu jamais teria pensado nisso. Foi o grupo que pensou nisso, entendeu? uhum. Então, foi a forma dele se fazer presente ali naquele espaço, naquele local, com aquela galera. Ele tinha uma cena, mas era uma cena foda, sabe? Que barato isso, né? Eu acho bacana isso de você falar que é uma construção do grupo, porque a gente nota que o grupo, um grupo tem uma inteligência que é muito maior do que a soma das inteligências das pessoas que estão ali, né, Tabata? O grupo é uma inteligência, e mais uma coisa que o teatro tem para ensinar para a gente enquanto sociedade é que às vezes as pessoas acham que não dá para poder incluir a pessoa com deficiência porque ela vai atrapalhar. Mas aí você está dando um exemplo de uma riqueza, né? De uma coisa que foi totalmente inesperada, que aconteceu, que enriqueceu, que impactou. E ó, tinha mais um menino com sequela de paralisia cerebral no outro grupo. Ele acabou que desistiu por problemas pessoais. Mas eu lembro do meu diretor, que era o Deto, chamar ele e a mãe dele de canto, né? O que você pode me dar? O que você acha que você pode me dar no palco? A mãe dele olhou para o Deto e falou assim: a sujeira. O Deto olhou, sobe pro palco. Foi sensacional, sensacional. Porque ali é o lugar, no palco. Palco é pé no chão, né, gente? É democrático. Foi lá a primeira vez que eu vi 2 meninas se beijando. Eu tenho vários amigos gays. E tem amigo com síndrome de Down. E cego, e surdo, e cadeirante. E velho, e novo, e gordo, e magro. É um espaço democrático mesmo. E é animal, Fantástico né? isso. Diferente da TV, tá? São 2 mundos completamente diferentes. Sim. Eu acho que eu percebo isso, mas se você quiser falar um pouco mais a respeito. A TV mexe muito com a estética, né? E com a estética padrão, né? Com o estereótipo. Então, tudo que é fora do estereótipo que eles consideram padrão, né? Tem muita dificuldade com TV. Eu tive muita dificuldade, assim. Eu fui fazer Água na Boca na Band porque o Jairo Marques tinha um quadro na Folha de São Paulo, lá no blog, assim como você, que chamava Persona. Toda segunda-feira ele fazia uma entrevista com alguém com deficiência para falar sobre alguma coisa. E aí, numa das segundas foi comigo, e eu falei muito sobre TV. Eu falei que eu tinha preguiça de ver novela e ver a pessoa voltar a andar milagrosamente, porque não era real, sabe? Porque a tiazinha no sofá chorava, querendo que o cara voltasse a andar, e ele voltava a andar. Aí a avó do meu amigo, que é cadeirante, falava que ele não voltava a andar porque ele tinha preguiça, porque o cara da novela voltou a andar. Aí encontrava a pessoa da rua falava: você viu, o cara da novela voltou a andar. E aí você fala: meu, o povo tá viajando, acha que isso é real e não é a realidade. E aí o Del Rangel lia o blog, assim como você,
e descobriu que eu estudava lá na Escola de Atores do Wolf Maia, ligou lá, conseguiu meu telefone, me ligou, falou, vem bater um papo comigo. E aí a gente foi conversar e foi muito legal, porque ele me conversou, sabe, tete a tete comigo, olhando no olho, sem subestimar e também sem superestimar. Foi um papo crucial. E aí ele pediu para o autor da novela escrever 10 capítulos para mim. Foi assim que eu ganhei a Joana. E aí tive a oportunidade de ter minha primeira experiência numa novela na TV. Foi na Band, no Del Gel. Mas, por exemplo, na Viver a Vida, que eu fiz uma participação lá no penúltimo capítulo, já houve um processo super diferente. A Flávia Sintra era coaching do Maneco e da Aline Moraes, com questão de tetra, de se posicionar na cadeira e tudo mais. E aí, um dos diretores de elenco me ligou uma vez, eu estava numa loja de departamento no shopping, aí me ligou falando que eu estava sendo cotada para fazer a personagem tal, me falou até quem era a personagem, iam ser 3 meses de participação, de gravação, perguntou se eu viajava sozinha, se eu não viajava. Minha filha... Enfim, a história foi se desenvolvendo, eu estava de mala pronta, isso foi no final de 2009. Eu estava de mala pronta, a primeira cena que eu ia gravar era em São Paulo mesmo, na passeata do Movimento Superação, e a Rede Globo foi gravar. E os caras mudaram de ideia. E aí eu desfiz a mala, e aí fui fazer faculdade de marketing, porque eu fiquei puta, porque eu achei que a TV... foi muito forte. Olha que interessante. Eu acho que, de modo geral, a gente pode dizer que a TV é mais conservadora, ela está mais interessada em ter audiência, ela tem outros interesses que a gente nem precisa falar aqui, e o teatro, ele já tem mesmo a função de dialogar com o público, de fazer pensar, de quebrar paradigmas. Por isso, o teatro é um lugar bem bacana mesmo para gente que tem alguma deficiência. É mais interessante, é mais inteligente, aproxima, assim. Eu acho que um dos principais formadores de opinião, assim, e que está sendo bem prejudicado nessa pandemia e no pós-pandemia também, porque o teatro trabalha com aglomeração de pessoas, trabalha com público, trabalha com ao vivo, trabalha com trabalho corpo a corpo dos próprios atores que estão no palco, né? E depende de uma plateia. Então, os artistas estão sendo bem prejudicados nesse... Muita gente está sendo prejudicada, Sim, muita gente, sim. muita gente. Mas a gente... gente... artística vai sentir consequências depois também. Porque a gente não vai voltar ao normal, né? A gente vai voltando e o que é o normal, né? A gente vai voltando, a gente não sabe como é que vai ser, de repente pode ter um retorno do teatro ao ar livre, para poder ter menos riscos, vamos ver como é que vai ser, né? Deixa eu ver aqui o que o povo anda falando. Mônica Pedro pediu um alô. Oi, Pedro, tudo bem com você? A Larinha estava aí, beijo, Lara. O Zé Maia está dizendo que a capacidade de responder rapidinho às possíveis situações inusitadas é fundamental no teatro, né? Nalau está dizendo que o teatro é tudo, botou 3 coraçõezinhos. Deixa eu falar da Ana Laura. A Laura também. Fala. Deixa eu falar da Ana Laura. Essa Ana Laura é a Ana Laura. Eu conheci a Ana Laura em 2003. Ela tinha 1 ano. E ela ia ver os espetáculos dos menestréis. E cantava as músicas junto. Com 2, 3 anos, ela já cantava, 3 anos, ela já cantava as músicas juntos. Os pais dela sempre na plateia, ela sempre na plateia. Em 2015, a gente montou uma peça chamada Aldeia dos Ventos. E a Ana Laura tinha 15 anos. 15? Ih, agora nem sei. Gente, perdi as contas. Enfim, a Ana Laura subiu no palco pela primeira vez com a gente. E foi muito marcante para mim, porque eu vi aquela menininha pequenininha, uma criança com deficiência, a primeira criança com deficiência que eu tive um contato assim bem próximo. E hoje ela é uma mulher, uma menina mulher linda, maravilhosa, que tem 18 anos. Que barato. Consultoria, Costa Consultoria e Gestão.
tive a honra de presenciar um show com bailarinos cadeirantes em Aracaju. Pois é, há mais ou menos 15 dias, 20 dias, eu fiz uma live sobre dança. Você pode ver lá no YouTube do Cadeira Voadora, que também foi fantástica e que a gente mostrou também uma grande possibilidade de desenvolvimento, de habilidades e tudo mais. Deixa eu ver quem mais. Deixa eu ver. Poti, Indaiatu, PDT Indaiatuba, Zaira Osaia, Zaira! Márcio, Bárbara, Sorrindo, Rio de Janeiro. O Pedro tá aqui, firme e forte. Bom, então acho que eu esgotei as perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Teve uma pergunta falando se a falta de acessibilidade não prejudica a profissionalização do ator com deficiência. Essa é uma pergunta muito boa mesmo. Parabéns para quem fez, porque é uma questão. Os teatros, eles são acessíveis, quando são acessíveis para o público. Público. Mas não para o ator. O acesso, isso a gente enfrentou demais. E se pá, enfrenta até hoje, viu? Porque, imagina, gente, a gente fazia peças com 20 cadeirantes, 10 cegos. Nossa. E aí, no teatro em que a gente ensaiava, tinha rampa. A primeira rampa era uma rampa maluca, que a gente tinha que ser empurrado. Aos poucos, a gente foi construindo algo que nos desse independência. Foi uma construção, isso foi muito bacana também, porque foi uma construção coletiva, sabe? Uhum. O banheiro também não era acessível no princípio, ele se tornou acessível depois. Por isso que quem perguntou aqui, tem lugar para gente com deficiência? Nem sempre. E nem sempre vai ser acessível, mas se você não for, nunca será. Exato. A gente fomentava essa transformação nos lugares que a gente ia se apresentar. Porque a gente pedia acessibilidade, eles tinham que correr para fazer acessibilidade para a gente. E às vezes era bem improvisada, mas depois eles iam melhorando. Eu percebo que os lugares por onde a gente passou foram se transformando porque a gente esteve lá. É isso, é o que eu falo também, Tabata. Sempre falo isso com relação ao turismo. Porque se a gente deixa de sair, se a gente deixa de passear, se a gente deixa de ter lazer porque não tem acessibilidade, não vai ter mesmo. A gente precisa se fazer visível, em primeiro lugar, porque senão realmente as pessoas não nos enxergam e fica aquele papo de que não tem acessibilidade porque nenhum cadeirante tem aqui, né? É aquilo que a gente fala que é um círculo vicioso. Nenhum cadeirante vai, então não tem acessibilidade. E não tem acessibilidade porque nenhum cadeirante vai. E assim, quando chegou a galera cega, a primeira peça que a gente ia fazer, eles começaram a questionar, mas vai ter audiodescrição? E aí a gente nem sabia o que era audiodescrição lá em 2004. O que é isso? Mas como que é isso? E na primeira peça não teve, mas depois a gente conseguiu contato com uma audiodescritora e era muito caro fazer audiodescrição em todos. E aí a gente tinha que escolher um dia para fazer e buscar apoio para poder pagar, sabe? Porque assim como quando entrou gente surda, e aí vai ter Libras? A gente nunca tinha pensado em Libras. O diretor era todo estético, apagava a luz da intérprete, a intérprete ficava puta, porque o surdo precisava ver ela. Mas ele nessa cena não combina essa luz aqui, e ela foda-se, porque o surdo tem que ouvir. Foi um... Nossa Senhora! Olha, isso que você está falando é muito importante, porque eram pessoas com deficiência que estavam ali. Porque, às vezes, a gente polariza tudo, né, Tabata? A gente polariza essa discussão também. As pessoas com deficiência acham que se o outro não faz, é porque o outro está com má vontade. E não necessariamente. Pode ser porque o outro não sabe. A gente também que tem... A gente não sabe, a gente está num momento, assim, a gente gostaria do mundo ideal, mas a gente está bem longe de ter o mundo ideal, assim.
a nossa geração é uma geração que precisa ensinar o tempo inteiro, porque o outro não sabe. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu não tinha deficiência até 20 anos, e eu também não sabia um monte de coisa sobre cadeirante. Eu E fui como que a gente aprendendo. vai saber a respeito de uma variedade tão grande de deficiências também? Exatamente. A gente não sabe. Enfim, a gente vai adaptando, a gente vai aprendendo juntos. Agora, se não tiver ninguém lá, a gente nunca vai saber. Exatamente. E aí eu vou ver aqui mais uns comentários, né? Porque, ó, o Rafael Midé tá dizendo que você é demais. Também acho, Rafael. A Denise, opa, peraí que o negócio travou aqui. A Regina Cohen tá dando oi pra gente. Denise, a pessoa com deficiência tem que ocupar espaço na sociedade, tem que ocupar. Por isso que eu estou fazendo essas lives, porque assim é para despertar mesmo, porque muita gente nem pensa que tem condições de ocupar esses espaços, que tem as pessoas pensam em ocupar os espaços, claro, da escola, da saúde, do trabalho, mas nós somos gente, nós somos pessoas, nós somos seres humanos. E a gente, como naquela música do Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. A gente quer tudo, porque o ser humano cresce com isso tudo, não é? Uma coisa é você Exatamente. lutar pela sobrevivência, mas nós não temos que lutar exclusivamente pela sobrevivência. A gente tem que lutar para ser um ser humano, para ser um ser humano integral com tudo aquilo que a gente tem direito, para a gente crescer, para a gente se desenvolver, né? O Renato, isso mesmo, esconder-se não vai trazer a questão à sociedade. Agora eu já não sei mais o que travou, se fui eu, se foi a Tabata. Conceito Organizer. Sejam bem-vindas, meninas. Aqui seriam 4 lindas juntas. Olha, a Tabata saiu, ela deve ter saído porque a conexão dela não estava legal. E aí eu vou aguardar a Tabata entrar de novo. Mas enquanto a Tabata arruma lá a conexão dela, que legal. Eu também aprendo muito com vocês. Essas lives estão sendo muito legais pela oportunidade que elas estão oferecendo para a gente de aprender uns com os outros, né? Minha filha, Denise, dizendo que a filha dela, Mariana, hoje com 36 anos, desde muito pequena, frequenta o teatro e museus. Denise, isso é uma coisa muito interessante, né? Porque as pessoas, às vezes, não deixam de frequentar determinados lugares achando que não é para elas. É, e é para todo mundo, teatro é para todo mundo. Teatro não é só para uma elite, tem gente que elitiza o teatro, né? Pronto, a Tabata está aqui de novo. Deixa eu chamá-la. Aguardando a Tabata. Ah, tá ela de volta. Oiê! A gente Oiê! falou demais. A gente falou demais, né? Que maravilha! E aí a internet acaba caindo. Ô, Tabata, antes da gente terminar, porque você sabe, quando a conversa é boa, o tempo voa, né? E já são 9h14. Estou de olho aqui no horário. E eu Menina, queria fazer um ping-pong aqui com você, para poder te perguntar o que que é o teatro para você em cinco provocações que eu vou fazer para você. O que é o teatro para você como arte? é vida. É combustível. Acho que é mesmo, combustível. O que é o teatro para você como terapia?
Nossa, é a gente esquecer que tem conta para pagar. Verdade, quando a gente está ali, a gente esquece do mundo real, digamos assim, sabe? E se permite o que é importantíssimo para a nossa saúde mental. Uhum. Exato. É porque às vezes a visão da gente fica muito restrita, né, Tabata? A gente está no meio dos problemas e a gente acha que a vida se reduz àqueles problemas. E é legal a gente falar disso agora, porque a gente está no meio de uma quarentena que a gente não sabe que dia que vai acabar. E olha que bacana, a pessoa ter uma possibilidade de fazer um teatro online. Depois eu queria até que você passasse, pode ser lá nos seus stories, né? Como que a pessoa faz para poder. O Pedro está dizendo que ele tem um medo terrível de falar em público na frente para um monte de pessoas. Então, Pedro, o teatro é com você, meu filho. Vai para lá correndo. É A verdade. Paula, a Paula está nos abençoando aqui. Obrigada, Paula. Zé Maia, eu fiz um personagem uma vez que ele não tratava. Peraí, que tem hora que minha internet aqui também dá tilt, que ele não tinha deficiência. Fica quieta a tela. E nem tampouco a tela não fica quieta para eu ver o que o Zé Maia falou, Jesus Cristo. Peraí, que a Lara falou, Lara, eu te amo. Que bom que você tá aqui. Ó, eu vou atropelar só porque o Giancarlo falou, pena que teatro é caro para ir. Tem teatro de R$ 10, meu amigo. Tem Ué, teatro gratuito. e a campanha de popularização, né? Tem para todos os bolsos, tem até aquele que aceita 1 quilo de açúcar em troca, 1 quilo de alimento não perecível. Tem que fuçar. E assim, eu não sei se em todos os estados do Brasil tem, nem sei onde o Giancarlo mora, mas a gente tem a campanha, anualmente aqui em Belo Horizonte, a gente tem a campanha de popularização do teatro, a gente consegue, com meia entrada, R$ 2,50. Qualquer pessoa tem R$ 2,50 para poder ver uma peça de teatro, né? Então, não é bem assim, não. Depende muito. Bom, então eu estava falando do teatro como terapia, nessa época de pandemia em que as pessoas às vezes ficam tão angustiadas. Olha aí uma grande possibilidade, uma cachaça boa, né, Tabata? Essa é uma cachaça que é muito boa. E também uma coisa que eu estava falando do teatro, que o teatro é o escolha seu sonho, né? Escolha seu sonho. É como se você tivesse uma gavetinha de sonhos. E você pode ser um rei, você pode ser uma rainha, você pode ser um travesti. De repente, no cotidiano, você ainda está dentro do armário e não consegue sair do armário. De repente, o teatro te dá uma força para sair de todos os armários do mundo. Maravilhoso. Eu tenho muitos amigos que saíram do armário no teatro, viu? Então, vão sair dos armários, vão sair do armário de não ter coragem de ter vergonha. Vamos ter coragem de passar vergonha, vamos ter coragem. Depois eu vou ver sabe, Tabata, se eu consigo alguém para entrevistar sobre clown. Porque se o teatro é uma coisa muito bacana, imagina o clown para pessoas que têm tanta dificuldade de se soltar, de passar vergonha, de passar ridículo, né? É maravilhoso. Eu fiz parte do Teatro Mágico lá em 2004, 2005, 2006. Eu era boneca de pano do Teatro Mágico do Fernando Anitelli. É Que bar. tão gostoso. Acaba e você não sai do clown. Você não sai de você. É muito, muito, muito legal. Muito, que é o ridículo do ridículo do ridículo. É o mico maior de todos e é Não é? delicioso. Então, eu acho que é libertador ter essa experiência de pagar mico, sabe? E então, Tabata fala para mim do teatro como profissão. Bom, não é fácil ser profissional da arte. Não é fácil ser profissional de teatro no Brasil. Eu acabei
seguindo para outro caminho, porque eu precisava pagar conta. E eu queria ter um carro, eu queria ter uma casa, e estava muito difícil, assim, eu não tinha pai e mãe que me ajudassem financeiramente. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, sabe? Então, é muito difícil, mas quem ama tem que ser muito persistente, assim. E eu tenho amigos que vivem da arte até hoje. Meu marido, né? Meu marido toca em teatro musical. Nesses tempos não está sendo fácil para a gente, está bem, bem, bem punk, assim. Mas não existe futuro sem arte, sabe? Tem que estudar constantemente, tem que estudar o comportamento humano, tem que estudar a observação do outro, tem que ir lá para o centro da sua cidade, ver como o outro caminha, como outros, né, se comunica com o mundo. Teatro é observação e viver de teatro é uma loucura. É uma insanidade, mas é maravilhoso. Eu imagino. E aí nós vamos falar do teatro agora como forma de expressão. Olha, não tem, o teatro é o exagero das expressões. Tudo que a gente faz e fala é 10 vezes mais, né? A sua risada é 10 vezes maior, a sua sobrancelha é 10 vezes mais alta, a sua voz chega muito mais longe, e isso é um trabalho tão delicioso de autodescoberta também, de coisas suas que você não sabia que poderia fazer, se expressando com o corpo, com o olhar, né? Enfim, o jeito que você toca em você, o jeito que você toca o outro, é muito, muito, muito foda. É bom. Nós, seres humanos, somos muito mais ricos do que a gente pensa. E a gente tem tanta coisa inexplorada, né, Tabata, que o teatro pode ajudar a gente a cultivar. Sem dúvida, Laurinha. Eu acho que é uma experiência que todo mundo tinha que viver e experimentar. É Eu também acho. exercitar sua arte, né? Assim como você exercita seu bíceps, assim como você vai na academia ou faz uma malhação, vai fazer teatro. Teatro e vai cultivar a alma, vai desenvolver as habilidades, vai se conhecer, vai conhecer o outro, vai fazer exercícios de empatia, porque vai ter que se colocar na pele do personagem, né? Tudo isso. Exatamente. É muita alma e é muito amor pelo palco, assim, quem vive disso até hoje. Macena tá aí, diretor maravilhoso, ó. Márcio Macena, sigam ele é foda. Que delícia, pois Tá aí é. pra não me deixar mentir que o teatro é uma cachaça. É um vício, e é um vício maravilhoso. Nós já estamos chegando ao final. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, aproveite enquanto eu faço a última pergunta para a Tabata. Então, deixa aí a última pergunta. Nós já falamos disso, mas para poder fechar as 5 questões que eu te coloquei sobre o teatro, eu queria que você falasse, então, do teatro como Ei, Francisco! Sabia que uma hora ele ia aparecer aqui na nossa live. Ai, demorou demais para aparecer, Francisco. Ai, que delícia! A gente tirar o nosso prumo. A gente vai fazer, né, Macena? Aguardem. Vai fazer o quê? Aqui, ó. Oi, tudo Aparece bem? a família toda aqui. Então, essa vantagem de estar em casa. Fica uma coisa muito mais real, né? Que delícia. Total, Eu gosto muito. aqui é vida real mesmo. Daqui a pouco vem cachorro, que a live daqui a pouco cai, né? Mas tem cachorro, tem criança, tem marido, tem tudo. Então, para finalizar, teatro como empoderamento? Mas nossa senhora, porque a gente se descobre muito, né? A gente faz coisas ali no palco que a gente não faria na vida real,
talvez por vergonha, talvez por medo de ser ridículo, talvez por medo do que o outro vai pensar. E quando você tá ali, foda-se que o outro vai pensar e vale a pena você ser ridículo. Então, tá tudo certo. Pois é, realmente é libertador, porque quando a gente começa a dar uma banana para aquilo que o outro vai pensar, eu só vou ver aqui, o Pedro disse que fez uma pergunta e não respondeu. Pedro, repete para nós, por favor, porque se eu for procurar meu filho, eu tô perdida, é perigoso me perder aqui por voltar nunca mais. Por Gente, favor. esse sotaque mineiro, ai que delícia de ouvir, meu Deus do céu. Vou ficar bebendo. A Vivi está dizendo aí, adorei a frase, não existe futuro sem arte. Nossa, gente, não existe mesmo, não. Porque futuro sem arte é futuro de máquina. É futuro sem humanidade. Porque a arte é pura humanidade. Você vê que nas cavernas a gente já acha as primeiras expressões de arte, né? Então, eu acho que se quer ter um futuro sem arte, é um futuro de máquina, é um futuro de Android, porque futuro de ser humano não pode ser, Não né? tem vida sem arte, né, Laurinha? Não dá. A gente perde a característica humana, não é verdade? Ó, Total. sumiu o Pedro e eu também não estou encontrando a pergunta dele, não. Bom, Pedro, a gente responde depois, manda inbox. isso, a gente responde depois. Gente, eu vou finalizar porque já está praticamente na hora da live ser cortada e é muito mal educado a gente deixar a live cair. Eu quero agradecer a essa comunidade toda que esteve presente aqui, que delícia. Eu estava comentando com o Renato hoje mais cedo, Tabata, que eu estou viciando em fazer live. Porque, particularmente agora com essa coisa da quarentena, ele repetiu aqui, não gosto de teatro para fazer a encenação de uma peça, tenho muita vergonha e acho que o teatro não vai me ajudar. Mas isso é pergunta, está sem interrogação, você está fazendo, na verdade, uma afirmativa. E cada pessoa, na verdade, tem um gosto, né, Tabata? Tudo bem, você pode não gostar de teatro, mas você pode gostar de ver uma série, você pode gostar de ver um filme, você pode gostar de ouvir uma música. Tem outras formas artísticas que podem fazer bem para a alma. Tá tudo certo. Tá tudo certo, tem para todo mundo, né? Isso que eu acho bacana da arte também, porque as expressões são tantas. Você vê na música como que tem para poder agradar todo mundo, né? Você pode ser um Então, poeta, você pode escrever poesias, você pode ter um canal no YouTube para você declamar suas poesias. Hoje a gente tem democrático nas formas de se comunicar também. é verdade. Tudo isso já faz a gente entrar em conexão com o humano, né? A Denise está dizendo que tem sido uma fase muito legal a das lives e é verdade, é muito gostoso esse contato com as pessoas, esse bate-papo. Ah, eu acho uma delícia, estou achando uma delícia. Gente, muito obrigada, Tabata, obrigada demais por ter aceito o convite. Obrigada por ter me convidado para falar sobre isso. É um assunto que eu amo. Me convida sempre. Uma delícia, mas da próxima vez eu vou te convidar para poder falar sobre emprego para pessoa com deficiência. Não Tá vai bom, ser tá bom. um gostoso, mas vai ser importante também, né? Gente, mais uma vez, muito obrigada. Que vocês fiquem muito bem, fiquem em casa tanto quanto possível. Vamos passar essa fase da quarentena o melhor que a gente puder, com essas lives gostosas, né, Tabata? Ó, Deus te abençoe. Mais uma vez, muito obrigada. Amém. Valeu, Laurinha. Valeu, cadeira voadora. Valeu, gente. A live vai ficar gravada agora na IGTV, tá, gente? Vai terminar aqui com toda a atenção para não deixar o troço desaparecer. Eu vou colocar lá. Beijo!